Volume 02, Capítulo 3, Serás Ashirem. Depois de dar minhas instruções a Pigmaru, retirei-me para meu próprio saco de dormir. Desculpe por sempre te dar esse tipo de trabalho, amigo. Skui. Verifiquei o medidor de sono azul sobre a cabeça de Misty, depois virei de costas para ela e fingi dormir. Não quero entrar em detalhes sobre identidades verdadeiras enquanto estivermos no meio destas ruínas. Misty, serás Ashirem, há tanta coisa que não sei sobre ela, mas isso não é problema meu agora. Estou aqui para conseguir ingredientes para a solução de aprimoramento de monstros para Pigmaru, só isso. Só espero que ela não perceba que eu a fiz dormir. Fechei os olhos e esperei o efeito passar. No ar. Ela estava acordada. Ouvi um som fraco e agudo, talvez o equipamento dela estivesse voltando à existência? A ilusão se restaura automaticamente quando ela acorda? Não acredito. Dormi. Mas... ouvi um farfalhar quando ela se levantou do saco de dormir. O contrato ainda não deveria ter expirado. Por que isso aconteceu? Contrato? Ela não vai dormir enquanto tiver um contrato com esses espíritos? Ela deu um suspiro de alívio, provavelmente ao me ver descansando de costas para ela. Tudo bem, parece que ela não sabe que fui eu quem a colocou para dormir. Pigmaru fez um ótimo trabalho distraindo-a. Skui. Senhor Pigmaru? O senhor estava dormindo? Skui. Não acho que slimes precisem dormir, mas eu disse para Pigmaru fingir que precisam. Oh, entendo. Outro suspiro de alívio. Pigmaru também não viu nada. Skui. Qual é o problema? Ah, não me diga. Você está se sentindo sozinho, já que o Sr. Hachi está dormindo? Skui. 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 Ah, bem. Desculpe, mas... você poderia, por favor, não me tocar? Skui. 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 Oh, não é nada contra você, Sr. Pigmaru, de jeito nenhum. Pigmaru soltou um grito alto, como planejado, enquanto Misty tentava se explicar. Perfeito. Agora posso acordar naturalmente. Rolei lentamente, segurando um bocejo e esfregando os olhos para afastar o sono. E aí, Pigmaru? Aconteceu alguma coisa? Ah, me desculpe, eu te acordei? Misty perguntou enquanto eu esfregava as têmporas. Não, está tudo bem. Desculpa por não ter te acordado como prometi. Devo ter cochilado. Está tudo bem, Sr. Hachi. Seu rosto voltou ao normal, assim como a viseira e outros equipamentos. Acho que ela não percebeu que eu só estava fingindo dormir. Talvez ela só consiga detectar mentiras se eu as disser em voz alta. Você está se sentindo um pouco mais descansada? Perguntei. Sim. Obrigada por me dar a chance. Acho que não percebi o quanto estava cansada. Ela riu sem graça. Ela parece desconcertada, mas isso faz sentido se ela achava que não conseguiria dormir. Ela provavelmente se sente estranha com isso, mas também aliviada por não ter sido descoberta sua verdadeira identidade. Dormir é mais importante do que gostamos de admitir, eu disse. Aprendi isso da maneira mais difícil nas ruínas do descarte. Sim, é. Me desculpe se te fiz pensar que não posso cumprir meu dever como sua guarda-costas. Serei mais consciente no futuro. Concordei. Boa ideia. Não quero que nenhum de nós se machuque. Arrumamos nossas coisas, saímos do quarto e descemos para o próximo andar. Este andar tem mais cristais de luz, não é? Parece que sim, disse Misty, olhando cautelosamente ao redor das ruínas. Até mesmo um breve cochilo pareceu lhe fazer bem, ela se movia um pouco mais rápida e com mais confiança do que antes. Eu me pergunto por que, eu disse. Acredito que os cristais são mais comuns em locais com maiores concentrações de mana, ela respondeu.
Havia muitos mais perto da superfície. Acho que isso significa que a superfície tem uma alta concentração de mana. Então, este pode ser algum tipo de andar especial? É possível. Espero que isso signifique que estamos chegando perto dos meus ingredientes, disse Touka. A propósito, tem uma coisa que queria perguntar. O que é? Aquela escada de pedra que se abriu para nos permitir vir até aqui, você acha que ela vai se fechar automaticamente? O grande sábio deve ter descido aqui para descobrir este local, mas a escadaria estava fechada quando chegamos. Dizem que as ruínas antigas são mantidas por fantasmas reparadores que vagam por seus salões, embora ninguém jamais tenha confirmado sua existência. O que é um fantasma reparador? Acredita-se que em cada ruína existam monstros semelhantes a espíritos que vagam pelas ruínas e restauram suas funções. Essa é uma crença meio estranha, mas... bem, coisas mais estranhas já aconteceram. Paramos diante de uma porta imponente, tudo estava coberto de ossos. Misty olhou com cautela. Acredito que esta porta seja um aviso. Vamos prosseguir com cautela, Sr. Hati. Já está meio aberta. Aproximamo-nos cuidadosamente, espiando a sala além da porta. As paredes estavam completamente cobertas de ossos de todos os tipos, tanto de monstros quanto de humanos. Não consigo sentir nenhum monstro por perto. Fizemos uma busca rápida pelo cômodo, mas não conseguimos encontrar nada digno de nota. Os cristais nesta sala têm uma cor ligeiramente diferente dos outros, não é? Abaixei-me para tocar o chão. Sr. Hati. Eu acho que... o monstro que mora aqui pode não estar em casa. Havia rastros no chão e marcas de algo arrastado pelo cômodo. Eles se cruzavam em alguns lugares, algumas eram claramente mais recentes que outras. Será que o monstro que mora aqui deixou isso? Essa coisa deve ser enorme. Então para onde foi? Arg, imagino. Não é como se o chefe da masmorra fosse ficar aqui parado esperando alguém aparecer. O que devemos fazer, Sr. Hati? Vamos encontrá-lo. Pode ser que seja o que estou procurando. Nós nos viramos para sair, então? Baki. Você ouviu isso? Perguntei. Sim, respondeu Misty. Skui. Ele deve ter percebido que estamos aqui. Está longe, mas pelo som, está se aproximando rapidamente. Pelo menos parece só um monstro. Ge. Deixou escapar um rugido que ecoou pelos corredores e pareceu vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O que fazemos agora? Perguntou Misty. Vamos encontrar um lugar para observar e esperar. Aquele lugar perto da escada parecia um bom lugar para nos escondermos. Não sabemos o quão forte essa coisa é, nem sabemos se é o Rei Esqueleto. Pode não ser o monstro que estou procurando. Lembrei-me do Devorador de Almas. Nunca posso baixar a guarda. Entramos rapidamente em uma área ampla com teto baixo. Um pouco mais adiante. Colidir. A criatura irrompeu pela parede com um poderoso estrondo de pedra, lançando cacos de cristal e pedras em todas as direções. Não se parecia em nada com os monstros que havíamos enfrentado até então. E isto é, Misty respirou em choque, um rei esqueleto. Eu sei como ela se sente. O monstro era enorme, quase tão grande quanto o dragão zumbi. Não tinha espaço para ficar em pé, então se agachou de quatro. Sua cabeça parecia estar usando uma coroa de ossos, e uma luz laranja sinistra brilhava no fundo de seus olhos negros, piscando e pulsando. Não era feito de ossos como um esqueleto comum, era uma quimera deles, ossos humanos, de animais e de monstros compondo a forma da criatura e projetando-se em todas as direções. Ele absorve os ossos de outros seres vivos para ficar mais forte? Talvez o cômodo que acabamos de deixar fosse seu depósito. Grai. O grito rouco soou como uma ameaça. Mas ele não está se movendo para atacar, apenas nos observando. Por enquanto. Sr. Hati.
Olhe os ossos da mandíbula inferior dele, disse Misty, mordendo o lábio. Alguns deles parecem de prata. Sim, eu os vejo. Se conseguirmos quebrá-los, talvez consigamos derrotar este monstro, mas... francamente, duvido que até os tigres dentes de sabre consigam derrotar esta criatura. É extremamente grande e forte, e eu ficaria surpreso se habilidades de mana funcionassem contra ela. Senhor Hati, acho que deveríamos. Os tigres dentes de sabre novamente, eles devem ser bons. Lancei um olhar furioso para o rei esqueleto. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, brilhando como dois grandes potes de vagalumes. Ele olhava principalmente para Misty. Deve pensar que ela é mais uma ameaça. Enquanto ela estiver comigo, os inimigos sempre focarão nela. Posso usar isso quando atacar. Lembrei-me da minha luta com o Devorador de Almas. Esse monstro vai neutralizar minhas habilidades instantaneamente assim que eu tentar usá-las? Qual é o nível desse cara, afinal? Eu deveria tentar encontrar um ponto fraco antes que ele possa reagir às minhas habilidades. Senhor Hati, tenho um pedido a fazer. A voz de Misty interrompeu meus pensamentos. Craque, craque, craque. Quando olhei, sua espada estava coberta com finas veias de gelo. Vou usar meu gelo para transformar esta lâmina em uma clava e esmagar os ossos do seu ponto fraco. Também usarei meus poderes de uma maneira especial para aprimorar meus reflexos. Acho que consigo derrotar essa coisa, mas... quero esconder a natureza dos meus poderes o máximo que puder. Você manterá o que vê aqui em segredo? O rei esqueleto abriu a boca, e uma luz laranja começou a se acumular ali. Ele está investindo contra Misty, mas... ainda não. Deve chegar um momento em que ele concentre toda a sua atenção no ataque e baixe a guarda. É disso que eu preciso. Se eu me mover muito cedo, seremos destruídos. Quero ter certeza. E eu... sinto muito. Se o monstro for mais forte do que eu penso, talvez eu não consiga te proteger. Se o pior acontecer, por favor, pegue Pigmaru e fuja. Gia. Gai. Está se preparando para disparar. É isso. Paralisar. Goku. A luz na boca do rei esqueleto desapareceu novamente na escuridão. O rei esqueleto estava paralisado. Eu podia sentir sua confusão. Dei um passo em sua direção. O quê? Misty parecia estupefata, com a boca aberta, o gelo derretendo de sua espada. Entendi. Não vou contar a ninguém sobre os seus poderes, eu disse, olhando para ela por um instante antes de estender a mão para o rei esqueleto mais uma vez. Contanto que você não conte a ninguém sobre os meus. Veneno. O rei esqueleto ficou vermelho e roxo. Enquanto eu tiver essas habilidades, nada poderá me atingir. Meus pontos fracos não importam, nada jamais os atingirá. Elas funcionaram no dragão zumbi nas ruínas do descarte. Então funcionam até em monstros feitos só de ossos. Elas funcionaram em todas as criaturas em que as testei. Em todas, exceto uma. O que é isso? Algum tipo de feitiço. Misty olhou para o rei esqueleto com os olhos arregalados, a espada ainda erguida, pronta para atacar. É uma habilidade que eu tenho. A razão pela qual todos aqueles outros mercenários partiram. Acho que eles viram os corpos dos monstros que deixei para trás. Senhor Hati, você fez isso? Não consigo pensar em outra explicação. Quando mato monstros com essa habilidade, não ficam com nenhum ferimento visível. Você se lembra do que eu fiz com você na floresta, não é? Já te paralisei uma vez. Já te fiz dormir também, embora você ainda não saiba disso. Bem, minhas habilidades são meio incomuns. O medidor de paralisia estava quase vazio quando o rei esqueleto morreu. Os ossos que ele acumulara por tanto tempo caíram ruidosamente, deixando uma montanha como uma vala comum onde o monstro estivera. Eu não subi de nível.
Aquela coisa era mais forte do que qualquer outra que eu tenha enfrentado aqui embaixo, mas seu ataque parecia mais fraco do que o de qualquer um dos monstros nas ruínas do descarte. Talvez eu tenha sido cauteloso demais. A reação da Misty me deixou preocupado com o que ele poderia fazer conosco. Não, eu não deveria culpá-la por isso. Preciso melhorar em julgar com quais monstros preciso ter cuidado. As regras normais não se aplicam a mim. Sr. Hati, esse rei esqueleto é o monstro que você estava procurando? É por isso que estou aqui, respondi, atravessando o campo de ossos em direção à cabeça do rei esqueleto. Misty engoliu em seco. Peguei a Artes Proibidas. A obra completa e folheei para encontrar a página certa. Pó de osso de prata. Sim, esse é definitivamente o cara. Fechei o livro e o coloquei de volta na bolsa. Durante a revista, eu o havia passado por um velho livro ilustrado. Os inspetores estavam procurando por itens ilegais e verificando se havia tesouros contrabandeados, e faziam o possível para não bisbilhotar os pertences pessoais das pessoas. Ao que parecia, aparentemente, os mercenários não gostavam que seus pertences fossem revistados. Então eu faço pó com essa parte de prata, hein? Peguei um pequeno martelo e um saco, agachei-me e comecei a esmagar os ossos dentro dele. É surpreendentemente frágil, eu disse distraidamente. Os tipos crânio perdem a maior parte da densidade óssea após a morte, explicou Misty atrás de mim. Ela se manteve distante, sem fazer todas as perguntas que sem dúvida tinha para mim. Percebo que ela quer saber mais, mas ela prometeu não me pressionar para dar detalhes pessoais. Ela realmente leva a sério a sua palavra, não é? Depois de terminar com o osso, levantei-me e virei-me para encará-la. Quando voltarmos à superfície, responderei a todas as perguntas que puder. Misty riu. Então você percebeu. Eu também tenho coisas que preciso saber, mas... Tem monstros aqui embaixo, sabia? Vamos guardar isso para quando estivermos seguros. Entendo. Estou impressionada com a sua força. Reis esqueletos são famosos por sua força, eles foram até descobertos nas profundezas das antigas ruínas de ossos encantados de Alion. Ruínas de ossos antigos? Acho que isso também estava na lista, não é? Eu não sabia onde ficava, então escolhi as ruínas de Mills, mas é bom saber. Misty olhou fixamente para a cabeça do rei esqueleto. Há uma história contada sobre alguns heróis de outro mundo que desafiaram um rei esqueleto em uma batalha até a morte, finalmente derrotando-o, mas perecendo na luta. É uma lenda, passada de geração para geração. Squee. O que houve, Pigmaru? Um pequeno tentáculo sondou em direção à cabeça do rei esqueleto. Tem alguma coisa ali? Squee. Ficou verde. Andei ao redor para encontrar uma maneira de entrar no crânio vazio e cavernoso. Sr. Hati. O que houve? Levantei minha bolsa com luz, iluminando vários esqueletos meio absorvidos pelas paredes ósseas do crânio do rei esqueleto. Eles devem ter sido comidos por essa coisa. Nojento. Tem alguma coisa pendurada em um desses. Havia algo embrulhado em pano preso sob o braço de um esqueleto. Esmaguei os ossos para pegá-lo e, com cuidado, coloquei-o aos meus pés. Isto é uma caveira? É meio arredondada. Enquanto eu cuidadosamente desembrulhava o objeto, o pano começou a brilhar, ficando mais brilhante à medida que eu o retirava, camada após camada. O que é essa coisa? Uma marca brilhante apareceu na superfície do pano, e eu me afastei, esperando uma explosão, mas ela se dissipou rapidamente. Isto é algum tipo de tecido mágico? Pigmaru me incentivou, então continuei desembrulhando até descobrir o objeto embaixo. Um ovo. Era mais ou menos do tamanho e formato de um ovo de avestruz, estranhamente colorido com espirais de vermelho, preto e branco, mais como uma obra de arte moderna do que algo encontrado na natureza. Bati levemente nele. Não fez barulho ou que parecia inusitadamente duro, quase como a pele das criaturas das ruínas do descarte. Mas não é pesado. Eu mal sentiria essa coisa na minha mochila.
Squee. Você está interessado neste ovo? Squee. Quer que eu leve comigo? Squee. Você se importa? Pigmaru pareceu perguntar, hesitante, mas determinado. O pequeno slime nunca havia sido tão persistente em algo antes. Tudo bem, se você diz. Vamos levá-lo conosco. Squee. Obrigado. De nada. Afinal, você foi uma grande ajuda aqui embaixo. Coloquei o ovo de cor estranha debaixo do braço e saí do crânio. O que tinha lá dentro? Perguntou Misty, ainda de guarda, segurando sua espada. Quando lhe mostrei o ovo, seus lindos olhos brilharam. É incrível, ela disse. Um dos humanos dentro do esqueleto tinha consigo, estava envolto neste tecido estranho. O tecido parecia ter perdido o poder, tentei despejar mana nele, mas nada aconteceu. Essa coisa só funciona uma vez? Você já viu um ovo dessa cor antes? Perguntei. Nada como isso, não. Bem, só espero que não seja perigoso nem nada. Squee. Pigmaru pareceu se desculpar. Não se preocupe, Pigmaru. Se for perigoso, a gente se livra dele, só isso. Squee. Pigmaru ficou verde em concordância. Certo, então. Vamos subir para a superfície. Pouco antes de chegarmos de volta à entrada das ruínas, decidimos nos separar. Não quero me destacar, expliquei para Misty. Quem trouxer aquela taça olho de dragão das ruínas vai ficar famoso, foi por isso que desisti. Ainda bem que a Misty aceitou, não que ela queira a atenção. Acho que o dinheiro da recompensa tem prioridade para ela. Mas com seu truque de ilusão, ela deve conseguir guardar seus segredos por tempo suficiente para receber a recompensa. Afinal, ela não precisa mais se preocupar com o monco. Precisamos conversar quando voltarmos à superfície. Você pode me encontrar mais tarde hoje à noite? Perguntei antes de nos separarmos. Claro. Farei o máximo para que isso aconteça, disse ela, sorrindo com naturalidade. Eu gostaria que pudéssemos nos encontrar sozinhos, só nós dois. Só nós dois? Ela pensou um pouco e assentiu. Muito bem. Onde devemos nos encontrar? E quanto ao seu quarto na pousada? Ah, desculpe, mas não tenho mais um quarto lá. E o meu quarto? Vou avisar o estalajadeiro para deixá-la entrar. Misty sorriu timidamente. Você é eficiente, Sr. Hati. Só por precaução, só isso. Até mais. Oh, Sr. Hati. Eu sei, não vou contar a ninguém sobre seus poderes. Não é isso. Ela pegou minha mão e olhou profundamente em meus olhos. Obrigada novamente pela taça olho de dragão, do fundo do meu coração. O quê? Não precisa me agradecer. Enfim, pode ir. Vou esperar um pouco antes de subir. Quando cheguei à superfície, havia uma multidão de mercenários na entrada, conversando animadamente. A taça olho de dragão? Isso é real. O quê? Eles encontraram? Alguém já encontrou? Você não ouviu falar da névoa da morte? O quê? Você desceu lá mesmo? Uau! Quem diria que aquele rostinho bonito escondia tanta coragem? Incrível! Ei! Parece que a névoa se dissipou, vamos descer lá e pegar um tesouro. Os tigres dentes de sabre não estavam à vista, provavelmente foram os primeiros a voltar às ruínas. Os inspetores se desdobravam para espalhar a boa notícia. Avise o Cred imediatamente. Vá, agora. Mas ainda não terminei de despachar essas malas, e... O que isso importa agora? Esta é a taça olho de dragão. Terminem de verificar a bolsa da Misty Balucas e vão embora. Sim. Mudei para o modo humilde e me aproximei do inspetor que conheci na minha entrada. Voltei. É você. É. Revista de malas? Certo.
Bem, eu encontrei essa coisa de pedra em forma de ovo e um pouco de pó de osso. Leve com você, os ingredientes estão ótimos. O barão pode tirar essas joias e outras coisas das suas mãos por um bom preço, se quiser. Muito mais alto do que os preços dos comerciantes comuns. Pronto, está tudo certo. Desculpe, alguém encontrou a taça olho de dragão, então vamos ficar bem ocupados por um tempo. Ei, você aí, ele chamou outro inspetor. Vá contar as boas novas para a guilda dos mercenários. Sim, senhor. Aquela taça olho de dragão é um ótimo disfarce para mim, ele mal revistou minhas malas. Olhei para a praça, agora movimentada com os mercenários que retornavam. Acho que terminei com as ruínas. Vendi os pequenos objetos de metal e joias que havia reunido e recebi um bônus como comemoração pela descoberta da taça olho de dragão. O barão e seu povo devem estar felizes. Este dinheiro me dá um pouco mais de liberdade, não terei problemas em pagar meu quarto na estalagem. Quero descobrir mais sobre esse ovo também. Pensei que poderia haver algo sobre ovos em Artes Proibidas. A obra completa, decidi dar uma olhada quando tive a oportunidade. Senhor Hati. Misty me chamou enquanto eu me aproximava da praça da cidade. Houve uma grande comoção lá atrás, eu disse. Ainda não me parece certo. É você quem eles deveriam estar celebrando, Senhor Hati, disse Misty, remexendo-se desconfortavelmente. Eu não vim aqui para ser homenageado, só queria ingredientes, eu disse, apontando para minha mochila. Não dá para fazer poções com elogios, né? Mas como foi para você? Conseguiu seu prêmio? Fui convidada para a residência do barão amanhã para receber minha recompensa. Eu recusaria, mas ele deseja me agradecer pessoalmente. Acho que ele tem uma queda por cerimônias. Eu não ficaria surpreso se ele estivesse tentando contratá-la. Vou ficar em Mills por mais uma noite. Onde você vai ficar? O barão me ofereceu um quarto em sua mansão, mas eu recusei. Com as 300 moedas de ouro de amanhã, posso me dar ao luxo de passar mais uma noite na estalagem. Então, você tem algum tempo livre antes do seu encontro com o barão? Sim, tenho. Parece que vou ficar por aqui um tempinho mais. Imagino que os homens do barão estejam investigando se esta taça é genuína. Mas não sei como isso vai funcionar se eles nunca viram a coisa de verdade antes. Olhei para o meu relógio de bolso. Por que não nos encontramos no meu quarto por volta das 8? Você provavelmente quer comer e descansar antes, certo? Sim. Obrigada por ser tão atencioso. Com isso combinado, Misty seguiu para a estalagem e eu continuei até a praça. Eu já havia comprado todo o equipamento necessário para transformar meu pó de osso em solução para aprimoramento de monstros quando Misty e eu fomos às compras. As instruções estavam em Artes Proibidas. A obra completa, e eu consegui quase tudo o que precisava com apenas algumas substituições. O processo em si era surpreendentemente simples depois que eu tinha os ingredientes necessários em mãos. Mas tem mais uma coisa que eu quero comprar. Eu estava tão entretido limpando as ruínas que me esqueci completamente disso. Fui até a rua principal, encontrei a loja que procurava e entrei. Havia bastante em estoque, e os preços eram razoáveis, ninguém estava tentando me enganar dessa vez. Posso pegar este? Saí da loja, encostei-me na parede de pedra, desdobrei minha nova compra e comecei a ler. Então o estado de Onato é um mapa-mundi, exatamente o que eu queria. Neste momento, estou no reino de Ulza. Parece que Mills é a cidade mais ao sul do reino. Mas além disso, você estará na Floresta Negra, perto das ruínas do Descarte. As grandes ruínas ficam na terra dos monstros de olhos dourados, no centro do continente, e ao norte dela fica o reino de Magnar. O reino de Magnar está na linha de frente, lutando contra o Império Demoníaco, hein? O reino de Magnar se estendia da costa leste do continente até a oeste. A Muralha Noturna,
que as pessoas na estalagem diziam ter caído recentemente, parecia estar em um gargalo entre duas grandes cadeias de montanhas. Devia estar em uma passagem. Suponho que fosse a única maneira de atravessar as montanhas de norte a sul, impedindo a invasão do exército do Rei Demônio. No sudoeste ficava o Império de Mira. O nome surgiu na pousada. Este deve ser o país governado pelo Imperador Selvagem e Belo. A sudeste, o Império Bacchus. E entre Bacchus e Ulsa fica o Império Sagrado de Neia? Ouvi dizer que eles foram praticamente aniquilados quando o Império Bacchus invadiu. Acho que este mapa ainda não foi atualizado. No noroeste, encontrei o estado de Onato, para onde Mist me disse que estava indo. Espere um minuto. Examinei o mapa para encontrar o reino de Alion, lar daquela deusa vil e um lugar inextricavelmente ligado a mim pelo destino. Norte, o reino de Magnar. Nordeste, o reino de Alion. Noroeste, o estado de Onato. Central, a terra dos monstros de olhos dourados. Sudeste, o Império Bacchus. Sudoeste, o Império de Mira. Sul, o reino de Ulsa. Então, o continente está dividido em 6 países, com os monstros no meio. Pelo menos agora tenho alguma ideia de onde tudo fica. Não demorou muito para eu conseguir o mapa, e ainda havia bastante tempo antes de encontrar Mist. É melhor ir até a pousada e tentar fazer aquela solução de aprimoramento de monstros. De volta ao meu quarto, comecei a trabalhar. Apenas um ingrediente principal, isso não deve ser muito difícil. Pigmaru estava na cama, balançando para frente e para trás, observando com curiosidade o que eu fazia. Espalhei meu equipamento, recém-lavado na lavanderia, sobre um cobertor limpo. Escolhi meus suprimentos para serem o mais compactos e fáceis de transportar possível. Talvez eu precise deles novamente. Então primeiro? Pensei em voz alta, folheando Artes Proibidas. A obra completa. Esmague os ossos, triture-os até formar um pó fino com um pilão e depois misture com água. À medida que eu misturava, o pó absorveu a maior parte da água, transformando-se de um pó prateado em uma massa translúcida azul claro. Próximo. Despeje a mistura em um frasco e aqueça. Peguei um pequeno queimador e comecei a aquecer o frasco. O líquido clareou lentamente até ficar completamente transparente. Parece que estou cozinhando, quase. Agora, preciso filtrar com essa coisa. Mas primeiro, parte do dispositivo de filtragem era feito de cristais. Despejei mana neles e eles começaram a brilhar. Ele usa mana para filtrar com mais precisão. Isso e o elemento de aquecimento eram bem caros, aparentemente, todas as ferramentas movidas a mana são. Elas também se desgastam, então você só pode usá-las algumas vezes. Coloquei a solução de pó de osso no filtro e esperei até que tudo drenasse. Tudo bem. Parecia que eu tinha muito pó, mas... no fim das contas, só consegui uma xícara de café dessa coisa. De qualquer forma. Solução de aprimoramento de monstros concluída. De repente percebi o quanto estava cansado e olhei as horas. Tenho um tempinho para tirar uma soneca. Dormir é muito importante. Ainda não me livrei do cansaço das ruínas. Testar isso no Pigmaru pode esperar até de manhã. Não quero dar para o pequeno, dormir e depois acontecer algo terrível. Tenho quase certeza de que é seguro, mas não custa nada tomar cuidado. Seu aprimoramento de monstro terá que esperar até amanhã, Pigmaru. Skui. Pedi para Pigmaru me acordar em algumas horas e depois adormeci. Acordei com o grito de Skui do Pigmaru enquanto o pequeno slime se aproximava do meu relógio. Virei-me para olhar para ele. Cedo. Tempo mais que suficiente para o jantar. O refeitório lá embaixo não estava tão cheio quanto eu esperava, considerando o horário. Sentei-me no balcão. Parece que muitos mercenários já partiram, não é? Suspirou o estalajadeiro enquanto eu comia. E você ouviu? Eles até encontraram a taça olho de dragão que o barão estava procurando. Simples assim.
Alguns mercenários ainda estão procurando tesouros nos andares inferiores, mas o grande prêmio já foi conquistado, hein? No outro dia estávamos lotados, mas agora os quartos estão se esvaziando mais rápido do que consigo preenchê-los. Vai ser assim até o próximo andar ser descoberto? O barão com certeza vai procurar mais fundo, mas o estalajadeiro estava praticamente falando sozinho, parecia resignado ao vai e vem das multidões em função do estado das ruínas. Deve ser como um festival sazonal para essas pessoas. Ah, mas Sr. Hati? Sim. Não é de todo ruim. A pessoa que encontrou a taça Olho de Dragão está hospedada nesta mesma pousada. Ela já tinha um quarto aqui antes mesmo de encontrar a taça. Ele baixou a voz, conspiratório. E ela é uma verdadeira beldade. Parece que a Misty recuperou o quarto sem problemas. Aposto que ele ficaria surpreso se a descobridora da taça Olho de Dragão me encontrasse no meu quarto mais tarde. A comida aqui é ótima. Provavelmente é isso que a fez voltar, sugeri. Aquela que descobriu a taça Olho de Dragão hospedada na minha pousada. Isso vai atrair multidões, Sr. Hati. Depois de comer, peguei alguns pedaços de carne e um pouco de salada para Pigmaru e voltei para cima. Mastigue, mastigue. Enquanto Pigmaru comia, bateram na porta. O pequeno slime rapidamente se transformou em sua forma de bola de cristal. Sr. Hati, sou eu. Olhei para o relógio. Bem na hora. Você quer me contratar como guarda-costas? Perguntou Misty curiosamente. Sim. Imaginei que resolveria seus problemas financeiros, mas acho que com aquela taça Olho de Dragão, você provavelmente não está mais precisando de moedas. Mas, ainda assim, nunca é demais ter mais, né? Essa é uma maneira cruel de fazer com que ela me ajude, mas mencionar a taça vai lembrá-la de como ela se sentiu culpada e lhe dará um empurrãozinho. É como você disse. Preciso de tudo o que puder conseguir. Misty sentou-se rigidamente na beira da minha cama. Eu estava sentado num canto. Você está indo para o estado de Yonato, certo? Está correto. Abri meu mapamundi. Como você provavelmente percebeu, preciso encontrar a bruxa proibida, o que significa que preciso me aventurar na terra dos monstros de olhos dourados. Sim, Misty assentiu. Isso eu já havia presumido. Então, se você estiver viajando por terra, terá que atravessar o Império de Mira a oeste ou a terra dos monstros de olhos dourados ao norte, certo? Yonato não aceita mais barcos de Mira, as rotas marítimas ocidentais estão fechadas. Quer dizer que não dá para ir de barco de Uz até Yonato? Não é viável, especialmente para um simples viajante ou mercenário. Mira provavelmente se ressente da aglomeração de candidatos à Ordem Sagrada, e há rumores de desavenças entre os sacerdotes sagrados de Yonato e o Imperador Selvagem e Belo de Mira. O Imperador Selvagem e Belo, hein? Governante de Mira, certo? O Imperador Selvagem e Belo Falkendudzime. Ouvi o nome na pousada mais cedo e não pude deixar de lembrar do título longo e elaborado e do nome difícil de pronunciar. Sim. As rotas marítimas para o leste são muito perigosas, elas me levariam para perto do mar congelado e dos exércitos do Rei Demônio. Então não há outra escolha senão viajar por terra? Infelizmente sim. Qual caminho você está planejando seguir? Deve ser uma escolha difícil para ela. O Império de Mira realmente despreza a Ordem Sagrada, mas o outro caminho parece difícil. Mas não sei se Misty é realmente uma dessas candidatas à Ordem Sagrada. Depois que eu me encontrar com a bruxa, eu não me importaria de ir com você pela terra dos monstros de olhos dourados. Eu derrotei aquele rei esqueleto, não foi? Sou muito bom lutando contra essas coisas. Para ser franca, esse é o caminho que eu preferiria seguir, se possível. A estrada através de Mira apresenta perigos únicos e abundantes de outro tipo. Misty ficou quieta. Ao atravessar o centro do continente, provavelmente seremos atacados por grupos de monstros regularmente. Tenho Pigmaru como meus olhos na nuca, mas o máximo que ele consegue fazer é me dizer onde os inimigos estão,
e não lutar contra eles sozinho. Não espero que fique muito mais forte também, mesmo com a solução de aprimoramento de monstros. Se monstros viessem de todos os lados, não sei se conseguiria lidar com eles. Seria de grande ajuda ter um guerreiro experiente comigo. Eu estava planejando contratar alguém, mas nas ruínas com Misty, percebi que ela é a escolha perfeita. Misty pareceu um pouco sobrecarregada enquanto considerava minha proposta. Acho que há um grande problema para ela com esse arranjo, e tenho uma boa ideia do que é. O silêncio se arrastou enquanto Misty pensava, com a hesitação estampada em seu rosto. Eu não queria ter que fazer isso, mas se é isso que é preciso para convencê-la. Embora eu nem saiba se ela vai cair nessa. Não precisa responder imediatamente. Eu entendo por quê, como possível membro da Ordem Sagrada da Purificação, você está relutante em passar pelo Império Mira. Ah, e mais uma coisa. Serás? Sim. O que foi? Misty congelou, com a mão no rosto, quando ela percebeu o que tinha acabado de dizer. Ah! Ela apenas respondeu ao nome de outra pessoa. Sr. Hati. Olha, eu... Desculpe por ter feito isso com você. Misty olhou para o chão. Você sabia? Sim. Contei tudo a ela, como usei minha habilidade sononela e vi o formato de suas orelhas e rosto mudarem. Expliquei por que suspeitava de sua verdadeira identidade. Entendo. Ela aceitou muito mais facilmente do que eu esperava. Não se preocupe, não vou contar a ninguém. Não preciso da recompensa, não ganharia nada se eu te entregasse. O que preciso é da sua força como guerreira. Misty, não, serás a Shireen, sorriu desconfortavelmente. Você estava hesitando agora mesmo sobre me contar a verdade, não é? Perguntei. Se viajássemos juntos, você eventualmente precisaria dormir, certo? Isso seria um problema, a menos que eu soubesse sua verdadeira identidade. Serás pareceu surpresa. Sim, estava na minha mente. Podemos dormir em quartos separados em uma pousada como esta, mas não tanto na terra dos monstros de olhos dourados. Só estou supondo, mas... Quando você dorme, esse seu disfarce desaparece, certo? Seu rosto e suas orelhas voltam ao normal. Eu pensei. Se eu soubesse quem você realmente é, você poderia mudar sempre que precisasse. Entendo. Eu vi você hesitando em me contar agora, então? Dei o primeiro passo. Como eu disse, não tenho intenção de te entregar para ninguém. Preciso da sua ajuda. Serás ainda hesitou. O poder dos meus espíritos é diferente do dos outros, disse ela finalmente, colocando a mão no peito. Quando fiz meu contrato com eles, sacrifiquei minha capacidade de dormir. Serás continuou explicando que os espíritos sempre pedem uma oferenda do desejo mais crucial de uma pessoa, para ela, esse era o sono. Considerando tudo que ela poderia ter sacrificado, é justo supor que ela nunca teve muitos desejos, para começo de conversa. Quando você toma emprestado os poderes dos espíritos, você não consegue dormir. Isso mesmo. Consigo descansar um pouco, oscilando entre a consciência e o sono superficial, mas nunca consigo dormir de verdade. Entendo. Então é por isso que ela sempre parece tão cansada, é como se estivesse pegando emprestado todo o sono que deveria estar dormindo e oferecendo a esses espíritos. Ela quer dormir, mas nunca consegue, e nunca conseguirá, enquanto estiver se beneficiando do contrato. O pensamento me causou arrepios na espinha. Serás me contou que ela foi contratada por 3 espíritos diferentes. O espírito da luz, que lhe transformou o rosto e as orelhas, o espírito do vento, que a permitiu distinguir a verdade da mentira, e o espírito do gelo, que reforçou suas armas. Sua armadura e outros equipamentos foram criados e mantidos por essa trindade de espíritos trabalhando em uníssono. Só consigo dormir depois de pagar minhas dívidas com os espíritos. E sempre que durmo, minhas orelhas e meu rosto voltam ao normal. É por isso que você queria um quarto só para você? Para que as pessoas não vissem seu rosto verdadeiro enquanto dormia? Sim.
Acho que ela não pretendia dormir nas ruínas de Mills, e nem deveria ter conseguido. Ela só consegue proteger sua identidade enquanto estiver acordada. Minha habilidade de sono era a única coisa que ela não conseguia prever. Sobre os 4 caçadores que você matou na floresta, disse Serais, evitando meu olhar. Eles estavam me perseguindo. Eu tinha cometido um deslize e mostrado a eles meu verdadeiro rosto. Ela não pode mudar o corpo, então eles ainda poderiam encontrá-la. Aqueles homens da floresta eram perversos e cruéis, mas rastreadores talentosos. Os caminhantes brancos. Quando você os matou, isso me libertou e me permitiu continuar minha jornada. Estou em dívida com você mais uma vez. Obrigada. A cabeça de Serais brilhou com uma luz fraca, e de repente ela voltou ao normal, o normal que eu vira nas ruínas. Orelhas pontudas, beleza estonteante. Você confia em mim agora? Perguntei, levantando-me da cadeira. Serais também se levantou. Sim. Você mereceu isso, Sr. Hati, disse ela, agora olhando diretamente para mim com aqueles olhos claros e penetrantes dela. Acho que também posso confiar em você. É Tuca. Serais pareceu surpresa. Meu nome verdadeiro é Tuca Amimori. Não conte a ninguém meu nome verdadeiro, e eu não contarei o seu. Este é o gesto perfeito para construir confiança com alguém como Serais. Assim como a culpa, a confiança é apenas mais uma corrente que aprende a mim. Dou meu nome a ela e aperto as correntes. Sr. Hati, não, Sr. Tuca. A expressão de Serais se suavizou. Perfeito, exatamente como planejado. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Serais Ashiren. Terei prazer em acompanhá-lo como sua guarda-costas pela terra dos monstros de olhos dourados, ela disse, estendendo a mão. Prazer em conhecê-la também, Serais, eu disse, e apertei a mão dela. Então, olhei para a porta. Pigmaru. Skui. O pequeno slime veio até nós. Estava de olho na porta, caso alguém tentasse bisbilhotar. Skui. Pigmaru guinchou, esfregando-se nos pés de Serais e ficando com uma cor rosa clara. Serais sorriu e sentou-se novamente na cama. É um prazer conhecê-lo novamente também, Sr. Pigmaru. Skui. Ofereci a Serais uma das pedras preciosas azuis que encontrara nas ruínas do descarte como pagamento por sua proteção. O par de quem as havia tirado não sabia quanto valeriam, mas talvez Serais soubesse. Ah! Ela se atrapalhou e quase deixou cair a pequena pedra azul, pegando ar rapidamente antes que ela atingisse o chão. Eu sinto muito. Você está bem? Só estou surpresa, só isso. O que está errado? Sr. Tuca, acredito que esta seja uma pedra de dragão azul. Pedra de dragão azul? Ganhei de alguém que me disse que poderia ser valiosa. Lembrei-me das palavras do Espírito. Espero que nossos tesouros possam te ajudar quando você voltar à superfície. Eles devem durar bastante tempo. Contanto que a economia não tenha entrado em colapso nem nada. Serais pegou o abajur no meu criado mudo e examinou a pedra preciosa atentamente. É real, não é? Ela disse com admiração na voz. Não sei, respondi. Sr. Tuca, você se importaria em despejar mana nela? Você não consegue fazer isso sozinha? Ao contrário dos humanos, minha raça não é adepta da manipulação de mana. Só conseguimos controlar pequenas quantidades dela, será preciso mais do que eu consigo reunir para determinar a autenticidade desta pedra preciosa. É por isso que os elfos tomam emprestado o poder dos espíritos para lutar suas batalhas? Tudo bem. Peguei a gema de volta e tentei despejar mana nela. Ela brilhou como um prisma, um lindo arco-íris de cores, que se desvaneceu tão rápido quanto surgiu. Corresponde às descrições que li. Acho que isso é real, Sr. Tuca. Será que vale mesmo tanto? Inestimável seria um termo mais preciso, explicou ela. Pedras de dragão azuis só podem ser obtidas de criaturas lendárias, dragões de olhos azuis.
Quando eles morriam e seus corpos derretiam, disse que essas pequenas e belas pedras às vezes podiam ser encontradas em seus restos. Serás olhou atentamente para a pequena pedra em minha mão. Dragões de olhos azuis eram mais fortes que exércitos inteiros e dizia-se que ocasionalmente atacavam aldeias humanas. Eram praticamente desastres naturais ambulantes. Mas a lenda diz que um bando de heróis e mercenários os derrotou em eras passadas. Lembrei-me dos 2 heróis das ruínas do descarte que morreram de mãos dadas. Eles deviam ser guerreiros poderosos por mérito próprio. Pedras de dragão azuis não estão disponíveis no mercado público. Elas valem. Serás parecia perturbada. Ela coçou o queixo, tentando se acalmar e avaliar a situação. Elas valem pelo menos tanto quanto a recompensa da taça olho de dragão, talvez mais. Então acho que é bem valioso. Então você aceita como pagamento? Essas coisas podem ser extremamente úteis em quaisquer negociações futuras. Serás estendeu as mãos em protesto. Não posso fazer isso, Sr. Tuca. Isto é valioso demais para ser dado tão casualmente. Ela é boa demais para o seu próprio bem. Pensei na bolsa cheia de pedras preciosas na minha bolsa, eu tinha mais do que o suficiente para compartilhar. Joguei a pedra de dragão azul em Serás. Ela a pegou com as 2 mãos, perturbada. Sr. Tuca. Agora é sua. Jogue fora, fique com ela, faça o que quiser com ela. O quê? Não, eu. Esse é o seu pagamento. Não me diga que não é o suficiente para você. É o suficiente, mas... vale tanto quanto a recompensa pela taça olho de dragão, não vale? Então, temos um acordo? Scui. Pigmaru me apoiou. Por fim, Serás cedeu, dando um longo suspiro. Tudo bem, desisto. Sei que é um pouco tarde para perguntar, mas... Você tem certeza disso? Disse Serás, parecendo perturbada. Como você sabe, estou sendo perseguida neste momento. Há coisas que ainda não compartilhei com você. E... acho que devo explicar tudo antes de nós. Ela parou, sem saber para onde ir a partir daí. Quando quiser conversar, por favor, me avise. Estou feliz que agora você poderá dormir na estrada. Não adianta ter uma guarda-costas privada de sono e pouco confiável ao meu lado. Já que esse problema está resolvido, podemos seguir em frente. Nunca tive a intenção de expor seu passado no processo, ele continuou. Eu sei quem Misty realmente é. Serás sabe que eu sei quem Misty realmente é. Era tudo o que eu queria. Você é minha guarda-costas e eu sou seu empregador. Eu queria facilitar esse relacionamento para nós dois. Como eu disse, se quiser conversar enquanto estivermos na estrada, não vou impedi-la. Talvez eu precise saber alguns detalhes de vez em quando, mas não tenho intenção de pressioná-la sobre o seu passado. Você é tão atencioso, Sr. Tuca. Dei de ombros. Acho que sou apenas uma pessoa gentil. Acabei de declarar os fatos. Se você quiser interpretar isso como gentileza, não vou corrigi-la. Acha que consegue descansar um pouco esta noite? Acredito que meu disfarce vai desaparecer esta noite, sim. Acho que não vou precisar te colocar para dormir então, brinquei. É o que parece, ela respondeu formalmente. Vá descansar um pouco. Imagino que você não seja do tipo que gosta de conversas longas e de bancar a anfitriã. Serás deu uma risada amarga. Você não está errado. Seu rosto mudou novamente, e suas orelhas humanas retornaram. Ela não baixa a guarda, nem mesmo para andar pelo curto corredor de volta ao seu quarto. Ela é muito cuidadosa. Serás se virou na porta e olhou para Pigmaru e para mim. Boa noite para vocês dois. Scui. Ela sorriu para Pigmaru. Senhor Tuca. Você gostaria de tomar café da manhã juntos amanhã de manhã? Claro. Depois de combinarmos um horário para nos encontrarmos lá embaixo, Serás se despediu novamente e foi embora.
Certo, então. É muito cedo para eu dormir, principalmente depois daquele cochilo. Fui até a mesa para pegar o frasco de solução para melhorar monstros. Pigmaru, você quer experimentar essa coisa agora? Se estiver com medo, eu posso esperar até. Squee! Pigmaru interrompeu, ficando verde. Então está tudo bem, parceiro? Squee! O slime assumiu o formato de uma tigela. Você quer que eu despeje isso na sua? Você? Perguntei sem jeito. Squee! Tudo bem. Aqui vai. Squee! Despejei a solução transparente em Pigmaru até que a garrafa estivesse vazia e o slime retornasse ao seu formato arredondado normal. Squee! O corpo de Pigmaru começou a brilhar. Squee! O experimento foi um sucesso. Pigmaru reagiu exatamente como o livro dizia. Está ficando tarde. Vamos deixar os testes para amanhã e nos concentrar nas observações por enquanto, certo? Sentei-me na cama e folheei meu exemplar de Artes Proibidas. A obra completa, mantendo um olho em Pigmaru e lendo até finalmente me sentir sonolento o suficiente para dormir. Serás a Shiren. Serás retornou ao seu quarto e, quando teve certeza de que estava segura e sozinha, deixou seu disfarce se desfazer. Preciso dormir sempre que tenho oportunidade. Espero dias longos e sem dormir no futuro próximo. Encontrar essas oportunidades era difícil, especialmente quando ela era forçada a fugir. Ela começou a se despir, penteando os cabelos sedosos para trás antes de molhar um pano na bacia que havia pegado emprestado no andar de baixo. Ela limpou delicadamente o tronco com o pano úmido. Um pensamento repentino a fez parar. Talvez eu devesse ter me lavado antes de encontrar o Sr. Tuca mais cedo. Elfos não têm um cheiro tão forte quanto os humanos, mas temos nosso próprio cheiro. Especialmente depois de um dia de luta. Purificando meu corpo para um homem. O que estou pensando? Há quanto tempo? Em casa, eu mal pensava nos homens. Jurei proteger a princesa do Sacro Império de Neia, mas não tinha tempo nem vontade de formar relacionamentos pessoais com homens. E os humanos são mais vulgares que os elfos, nossa raça é mais recatada e distante. Era apenas uma das diferenças que Serás descobrira ao se mudar para um país repleto de humanos. Quando chegou, era difícil esconder sua confusão diante da forma como os homens se aproximavam dela com tanta força. Cuidado com os homens humanos, sua mãe sempre lhe dizia. A princesa repetia o mesmo. Serás se lembrou do que acontecerá na praça em frente às ruínas de Mills. Aquele homem, Monco. Ele se lembrava de mim. Desde que nos conhecemos em Neia, ele era implacável em sua busca por mim. Eu sei que a princesa fez o possível para mantê-lo longe de mim depois que eu o rejeitei, mas ele estava obcecado, nem mesmo ela conseguia acalmá-lo. Eu estava apavorada quando ele me encontrou na praça. Como ele se lembrava do meu corpo tão perfeitamente. Serás sempre fora perseguida por humanos, mesmo em Neia. Eles a consideravam bonita, e aparentemente isso era tudo o que precisavam saber sobre ela para persegui-la implacavelmente. Ela não entendia nada disso. Ela nunca gostou do tempo que passou com aqueles homens, que só a procuravam na esperança disso. O que ser bonita já fez por mim? Me isola, me obriga a manter distância dos outros. É por isso que meu tempo como cavaleira protegendo a princesa foi tão agradável. Quando eu era uma cavaleira sagrada, sentia que podia me manter de pé. Eu havia encontrado meu verdadeiro lugar. Depois de se tornar capitã da Ordem das Cavaleiras Sagradas, Serás passou a ter ainda menos tempo para os homens humanos. Mas isso não diminuiu o interesse deles. A princesa costumava dizer que aqueles homens tinham contraído a doença de Serás. Desde então, evitei contato com homens. Serás limpou a parte de trás das pernas com uma toalha e fez uma careta ao pensar nisso. Talvez eu devesse simplesmente ter escolhido usar uma máscara e esconder meu rosto para sempre, mas... Tuca Mimori. Ele é um ser humano estranho. Não exatamente insensível, mas...
menos facilmente influenciado pelos próprios sentimentos do que a maioria. Claro, ela já havia conhecido homens que não se interessavam por ela antes, não era como se todos que ela encontrava se jogassem aos seus pés, mas também nunca se interessara por eles. Parou de se enxugar, e a água caiu no chão branca como orvalho de suas coxas pingando. Acho que ele está interessado em mim, mas... talvez não apenas da mesma forma que os homens geralmente se interessam pelo sexo oposto. Ele também interessou Serais, isso era óbvio. Ela vestiu suas roupas de dormir e deitou-se na cama. Talvez ele seja mais simplório do que eu imagino. Mas ele tem uma estranha fixação por justiça e imparcialidade. Talvez eu consiga confiar nele. O mundo que ela habitara no Império Sagrado de Neia era repleto de conspirações e tramas que giravam em torno da corte real. Para Serais, sempre capaz de ver quem estava mentindo para quem, a mentira e as traições eram insuportáveis. Ela não podia confiar em ninguém. Foi assim que cheguei até aqui. Mas se eu puder, eu quero confiar nele. Serais percorreu esses mesmos caminhos repetidamente em seus pensamentos. Como uma fugitiva, ela duvidava de todos que encontrava. Finalmente, será que finalmente encontrei? Será que finalmente encontrei alguém em quem confiar? Assim como a princesa fez. Entregar meu coração a um homem humano. Quando acordou, o sol da manhã lançava raios quentes através da janela sobre sua pele exposta. Ela sentiu como se tivesse sofrido a noite toda, mas finalmente deve ter adormecido. Tudo bem então. Ela se levantou da cama e foi pegar a pedra azul de dragão que Tuca lhe dera. Ela sorriu suavemente e fechou a mão firmemente em torno dela. Hora de ir. Mimore Touca. Na manhã seguinte, tomei café da manhã com Serais no refeitório. Os outros clientes não conseguiam parar de olhar para ela. Ela está usando seu rosto de Misty Balucas agora, ainda bonita o suficiente para chamar atenção, embora talvez seja culpa da taça olho de dragão dessa vez. Ei, ali! Parece que um dos mercenários já encontrou com ela. Esse é o tipo dela então, né? Ouvi dizer que ela saiu do quarto dele ontem à noite. Ela encontrou a taça olho de dragão e se divertiu. Olha só a cara daquele cara miserável. Nossa, o que eu não daria. A colher de Serais congelou a caminho da boca. Ela pareceu furiosa e sua mão livre se fechou em punho. Me humilhar é uma coisa, mas não posso permitir que o insultem, Sr. Hati. O senhor me salvou, ela disse. Eles podem dizer o que quiserem de mim, eu disse despreocupadamente, continuando a comer. De que adianta eu ficar olhando feio para todo mundo que fala mal de mim? Não é como se eles fossem vir para cá nem nada. Não faz sentido começar uma briga num lugar como esse. Serais abriu lentamente o punho. Você é bem maduro, não é, Sr. Hati, ela disse, quase para si mesma. Estou acostumado a estar perto de pessoas más. Acostumado, ou... é mais como se eu simplesmente não me importasse mais com eles. Comparados ao grupo do Kirihara e aquela deusa imunda, aqueles caras ali não são nada. É mais fácil simplesmente ignorá-los. Obrigado por não fazer uma cena. Mudando de assunto, você já ouviu falar de magia proibida? Eu já tinha mostrado os pergaminhos a ela uma vez, mas nunca havia tocado no assunto diretamente antes. Sim, já. Sério? Estou impressionado. Você sabe de tudo, Misty. Por favor, não me entenda mal. Sempre gostei de folhear pergaminhos e livros antigos, só isso, disse Serais, com um tom sonhador. Ler sempre me ajudou a me acalmar, somos só eu e o livro em nosso mundinho juntos. Não faço ideia de como ela se sente. Para mim, ler é apenas obter informação. Bem, acho que já me emocionei com uma história. Talvez eu precise de um hobby, um que me ajude a relaxar do mesmo jeito que ler te ajuda. Aliás, você estava me falando sobre magia proibida? Ah, sim.
O termo se refere a vários tipos específicos de magia antiga. Você sabe por que elas são proibidas? Acredito que a deusa Vicious os declarou assim. O Senhor Hati. Afinal, o que é essa deusa? Dizem que ela é descendente dos deuses, uma portadora de alegria e salvação vinda do céu. A deusa de Alion é dona deste continente e de tudo o que nele existe. Quando um grande mal surge, ela usa sua magia de invocação para convocar heróis de outro mundo e derrotá-lo. Então magia proibida é apenas algo que ela não quer que usemos? Sim. Embora os estudiosos não tenham certeza se ela existe. Esta é uma informação importante. Se a deusa não quer que ninguém use essa magia, provavelmente há um motivo, como se isso pudesse prejudicá-la. Isso explicaria por que o grande sábio levou aqueles pergaminhos para as ruínas do descarte, e isso torna ainda mais importante para mim conhecer essa bruxa proibida também. Preciso encontrar alguém que possa ler esses pergaminhos. Sinto muito não poder ajudar mais. Esse é todo o conhecimento geral que tenho sobre magia antiga. Não, obrigado. Você foi de grande ajuda, eu disse, com sinceridade. Serás colocou as mãos no colo e seus ombros afundaram. E eu ficarei feliz em poder ajudar. Você não precisa ser tão formal o tempo todo. Acho que essa pode ser a primeira vez que o senhor me agradece tão diretamente, Sr. Hati. Fiquei um pouco envergonhada, só isso. Ah, entendi. Um pouco de gentileza faz toda a diferença nessa. E agora? Gostaria de sair de Mills hoje, se possível. Entendo. Depois disso, eu preciso. Serás me explicou seus planos. Estarei de volta da minha reunião com o barão no máximo a 1h da tarde. Eu disse a ele que estaria ocupada à tarde. Trocar aquela pedra de dragão azul por moeda pode ser difícil. Acho que ela preferiria ter a recompensa da taça olho de dragão em mãos, em uma moeda fácil de gastar. Encontro você em frente à pousada por volta dessa hora. Entendido. Até então, Sr. Hati. Serai saiu do refeitório e seguiu em direção à mansão do barão, e eu voltei para o meu quarto. Observei Pigmaru em busca de mudanças antes de dormir, mas só notei um brilho extra, nada havia realmente mudado em sua aparência. Bem, o livro não me disse para esperar nada. O que a solução de aprimoramento mudou não foi a aparência externa, mas outra coisa. Talvez seja melhor fazer alguns testes com Pigmaru enquanto esperamos o retorno de Seraz. Eu queria testar as novas habilidades de Pigmaru em uma área ampla, em algum lugar com cobertura por todos os lados para impedir que alguém visse o que eu estava fazendo. Saí em busca de um lugar longe de olhares indiscretos e me acomodei em um beco que o estalajadeiro havia mencionado. Era uma área ampla e alta, com bastante espaço para manobrar, mas estava coberta de arbustos e pequenas árvores, e os prédios ao meu redor pareciam abandonados. Como o estalajadeiro disse, estes prédios costumavam ser uma pousada, até que toda a operação se mudou para o lugar onde estou hospedado agora. Esta área inteira está vazia. Perfeito. Certo, Pigmaru, aqui vamos nós. Skui. Testei as habilidades de Pigmaru até por volta do meio-dia. Quando terminei, voltei para a pousada para almoçar e depois voltei para fora para esperar por Seraz. Ao descer com minhas coisas, vi o estalajadeiro. Obrigado por toda a ajuda, eu disse. Ah, Sr. Hati. Por favor, se o senhor algum dia voltar a Mills, adoraríamos tê-lo de volta. Claro, eu ficaria feliz. Dê uma gorjeta grande o suficiente para esse cara e ele vai ignorar, o que é conveniente para mim. Agradeci e fui para fora. Nada da Seraz ainda. Coloquei Pigmaru em minhas vestes e me acomodei para esperar. Depois de quase 1 hora, Seraz ainda não estava em lugar nenhum.